vamos até outra capítulo. Igual quando. Sim, nós estamos sendo privilegiados com tanta coisa nesse livro. A gente está até feliz com isso. Estão fazendo um livro no tempo da revelação. Amém. Glória a Deus. Como é que chama como suas? Remanescentes. Remanescente, né? Eu ia falar revelação. Conhecereis a verdade. Amém. Vamos abrir a Bíblia aí em Colossenses 1, verso no seu coração. Colossenses 1. 9. Colossenses 1 e 24. Vamos ver. 16. Não, tinha 16, não. Mulher? 20. Pode ler? Não, o senhor vai ler? Só um minutinho. Então, vamos para Colossenses 1 e 24 em diante, tá? Vamos ver. Prestem bem atenção, ó, o que fala. Diz assim, ó: agora me regozijo no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Presta atenção nesse texto aqui, ó, 26, né? Está dizendo assim, ó, que Deus, Ele fez um mistério durante todos os séculos e gerações. Algo que Deus não revelou lá no passado. Agora, Deus foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A eles anunciamos, admoestamos e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Quero que saibais qual grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quanto não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre, a divindade, de Deus. Então, assim, eu quero trazer muita coisa que vocês já ouviram aqui na sala de aula. Eu quero trazer de uma forma diferente agora essa mensagem para os irmãos. O Evangelho, ele é prático, Nós fomos chamados para praticar o Evangelho. Ele não é só para ouvir. Nem só literal. Nós temos que praticar o Evangelho. Mas também o Evangelho, ele é racional. Ele tem que ser entendido. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo aqui na sala de aula. O que vocês vieram fazer aqui. Se nós não entender a razão de nós estarmos dentro de uma igreja, no momento de culto, você está ali no momento de adoração, você não entende o que está acontecendo ali, você simplesmente está ali, não tem nenhum entendimento do que aquilo representa, aquela adoração, aquele louvor, o momento da palavra. Isso não vai mudar nada na vida da pessoa. Ele é racional. Você tem que entender, tem que ter o entendimento das coisas de Deus, o que a morte de Jesus, o que a morte de Jesus representa.
O que a ceia representa? A Bíblia fala, se nós não discernirmos o corpo de Cristo, nós podemos pecar. Então ele, o Evangelho, ele é racional. Imagina você com um iPhone 16 ou uma máquina qualquer que tem centenas de funções, e você saber usar o iPhone só para ligar, e os outros recursos, para que você vai gastar mais de 10 mil reais no telefone com diversos recursos, mas você não sabe mexer com ele? Adianta alguma coisa? Não adianta. E o Evangelho é a mesma coisa. Ele nos dá diversos recursos. E muitas pessoas não têm entendimento. E qual que é o propósito de Satanás? É exatamente esse. É cegar o nosso entendimento. Ele fala assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus. Para que a glória de Deus você não compreenda, porque Ele sabe. A Bíblia fala assim, ó, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E lá no contexto fala assim, ó, levando cativo todo pensamento à obediência ao Evangelho do Senhor. Entende? Então você vê que, né, a Bíblia fala, Romanos 12, o que está escrito? Apresentei o vosso corpo como sacrifício, que é O vosso culto racional. culto o quê? Racional. Culto racional. O sacrifício, ele é de uma maneira racional. Não é emocional. O vosso culto é emocional. A pessoa vem para a igreja e fica emocionada no hora do louvor e acha que está adorando. Não, o sacrifício é racional. A pessoa sabe o que ele está fazendo. Ele tem entendimento do que representa aquela adoração dele. E lá continuando fala assim, ó, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vendo que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus só pode ser experimentada quem, de uma maneira racional, entende as coisas? Então o diabo, ele luta para isso. Ele não importa você estar na igreja, não importa o que você faça, desde que você não entenda o que você está fazendo. Ele não importa. Ele não importa que vocês estão aqui no IBA. Vocês estão aqui fazendo IBA, o diabo, ele não luta contra isso. Ele luta contra o nosso entendimento, para que você não compreenda. Porque a pessoa, independente de onde ele esteja, a função dele na igreja, no momento que ele compreender o propósito pelo qual ele existe na igreja, ele se torna uma grande ameaça para o reino das trevas. Então, o entendimento, ele é o foco. Nós temos que entender. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui a respeito, ele fala assim, combate para que o coração deles sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério. Paulo fala a respeito do conhecimento do mistério. Entender quem Jesus realmente é irá ativar uma fé poderosa em você. E você vai alcançar o impossível. Se nós entender quem é Jesus, nós estamos aprendendo aqui sobre Jesus. Se nós entender quem Ele realmente é, isso vai ativar em você uma fé poderosa que vai te levar a você a alcançar o impossível. Então o diabo está aí, as aves do céu estão aí para quê? Roubar a palavra, roubar o entendimento, cegar o entendimento. Então eu quero falar aqui a respeito do segredo de Deus. O segredo de Deus. Deus tem segredo, sabe? Nós vimos aqui. Deus ocultou isso lá no passado e revelou hoje. Será que nós entendemos o que Ele revelou? Nós simplesmente, né, pronunciamos, acreditamos, nós falamos, Jesus, Ele é Deus, é só isso.
nós temos a dizer a respeito dele? Jesus perguntou para o discípulo: o que as pessoas dizem a meu respeito? E vocês? Então, para nós entendermos melhor a respeito disso, nós vamos ter que ir lá onde tudo começou. E aonde foi que tudo começou? Gênesis. Lá em Gênesis, no jardim do Éden, que foi o começo de tudo? Não. Teve um começo antes de Gênesis? Então vamos lá para o começo, de onde a gente não consegue só usar a imaginação, né? Vamos usar a nossa imaginação, nós vamos lá para o princípio de tudo. Antes de Gênesis. Porque quando estava em Gênesis, Deus ali criou a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas os anjos já existiam. O plano do sacrifício na cruz do Calvário já existia. Então, vamos lá para um tempo. Agora, usa a sua imaginação para nós entender a respeito do mistério de Deus. Vamos lá para aquele tempo onde só havia Deus na eternidade. Nada criado, nada. O vácuo, o vazio, e só tinha Ele, só Deus lá. Lá em Isaías 44, verso 24, diz assim, ó: assim diz o Senhor, aquele que te redimiu, o mesmo que te formou no ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho aplanei a terra. Está escrito lá. Sozinho, com a ajuda de ninguém. Ele sozinho começou tudo. Aí nós vamos pegar lá em Timóteo, 1 Timóteo, versos 6 e 16. Paulo chega para escrever para Timóteo assim, ó. 6:16. Aquele que só ele tem a imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum dos homens nunca viu e nem o pode ver. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Aí nós vamos imaginar agora, Paulo escreveu isso para Timóteo, não foi? Uma carta, chegou lá para Timóteo, porque isso aqui é revelação, tá? Que Paulo escreveu para Timóteo, uma revelação que ninguém sabia. Aí, Timóteo, vamos imaginar que Timóteo encontrou Paulo, né? Logo depois, Timóteo encontrou e falou assim: Paulo, eu estou precisando, né? Igual um aluno encontra com o professor, eu estou precisando de uma explicação. Você escreveu aqui na carta que Deus, ele habita na luz inacessível. Deus habita na luz inacessível. Eu entendo que a palavra inacessível é um lugar aonde não pode se acessar. Sim. Mas é isso mesmo, Paulo, que você quis dizer, Paulo? Deus não pode se acessar. Ter acesso a Ele? É isso mesmo. Foi isso que eu quis dizer. Mas você falou que Deus nunca foi visto por ninguém, né? Nós aprendemos, né? Adão não viu Deus. Não, Adão não viu. Mas Abraão também não viu Deus? Também não viu. E Moisés, lá, quando a Bíblia fala, lá em Êxodo 33, né, de 11. E Moisés, quando a Bíblia fala que Deus falava face a face com Moisés, como um homem fala ao seu amigo. Não, Timóteo. Moisés não viu Deus. Hein? Você pode ver lá que quando Moisés falou com Deus assim: ó Senhor, mostra-me a tua face. Deus falou para ele assim: ó, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Por uma teofania de Deus. Então ninguém nunca viu e nem o pode ver. Essa foi a palavra que Paulo escreveu na sua carta para Timóteo. E isso foi uma revelação. Então nós vamos para esse momento lá na eternidade. Só que agora nós vamos para um tempo
no Velho Testamento, muitas coisas, ou quase todas as coisas, estavam ocultas. Moisés viu só em figura. Então o princípio de Moisés foi aonde? Foi em Gênesis 1:1. Lá foi o princípio onde Moisés começou a ver as coisas. Só que Paulo, ele já tinha a revelação. A revelação que Paulo tinha não é, Moisés não tinha ela. Moisés tinha sombra, Paulo tinha a realidade. E o princípio que Deus mostrou para Paulo foi antes de Gênesis 1:1. Isso nós vamos encontrar lá em Colossenses 1 e verso 15. Olha aonde foi o princípio de tudo que Paulo viu. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que coisa maravilhosa. A primeira obra criada por Deus, qual foi? Está aqui, ó. Colossenses 1:1. Isso aqui está antes de Gênesis, antes de tudo. Esse texto aqui fala da coisa mais antiga que foi criada. A primeira obra criada por Deus. A Bíblia fala assim, ó, qual foi a primeira obra criada por Deus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa foi a primeira obra que Deus criou. É o Cordeiro de Deus. O que essa obra é? Aqui Deus começa criando sua própria forma visível. Deus é invisível. Deus não tem acesso. Deus não pode ser visto por ninguém e nem o poderá ver. Ele não tinha forma, mas agora Deus cria a sua própria forma visível. Sensacional. A única forma real da sua pessoa. O único meio pelo qual ele pode ser conhecido, tanto nos céus como na terra. Deus criou aqui a forma de ele ser conhecido. O visível, o que fala aí em Colossenses 1:15? Ele é a imagem do Deus invisível. Deus criou o visível de si mesmo. A sua própria imagem, para ver Deus, é ver o que Deus criou. Só que criei um protótipo meu, uma forma de eu me manifestar. E automaticamente, a partir do momento que Deus criou a sua forma visível, aquela primeira criação se tornou a fonte de toda a inspiração divina de Deus. Se tornou a fonte da inspiração de Deus. Porque você olha lá em Provérbios 8, a partir do verso 22, olha o que diz. O Senhor me possuiu no início da sua obra. Antes da sua obra mais antiga, desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda que houvesse fonte carregada de água, antes que os montes fossem firmados, antes que houvesse outeiro, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ambridões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando fixava o mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Você sabe o que é arquiteto? Hã? Que planeja. Uma planta, né? Tipo, fazer essa planeja uma planta. Faz uma planta para depois aquilo ser executado. A Bíblia
arquiteto, a fonte da inspiração divina. O arquiteto ele faz o projeto no papel, né? E o construtor vai lá e executa a obra. A Bíblia fala que ele era o arquiteto, que é a primeira obra que Deus criou ali, ó. O primogênito de toda a criação se tornou o arquiteto, a fonte da inspiração de Deus, a fonte, ou seja, o verbo, né? A palavra. Aí se nós lemos aí em Colossenses 1 e no verso 16, o que fala? Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha que coisa interessante. Deus criou a primeira obra. Ele estava lá sozinho. De repente Deus cria a sua própria forma de ser conhecido, de se manifestar. Ele cria a própria forma visível de si mesmo. E por meio dessa forma, Deus vai criar tudo. Só que aí, agora vamos lá, vamos usar a imaginação, tá? Vem comigo. Deus vai e pauta a sua criação lá no céu. Criou a primeira obra e pauta lá. O que Deus faz? Aquela primeira obra que Deus criou, Deus pega ela e esconde. E faz dela um segredo, um mistério, algo oculto, que as pessoas não, a não ser aqueles a quem ele quisesse revelar, fosse conhecer. Deus escondeu isso, não só da humanidade, mas dos céus. Essa primeira obra se tornou um mistério de Deus. Se tornou um tesouro. A Bíblia fala, todo tesouro que está em Cristo Jesus escondido. Um mistério escondido de Deus. Que Deus escondeu de todos os sábios da terra. A pessoa pode ser mais sábia que for, ele escondeu dele. A Bíblia fala que Deus reservou isso para os humildes. A Bíblia fala assim, aquele que a possui terá a vida. Quem descobre isso, quem compreende, terá a vida. Em 1 Coríntios 2 e verso 7, olha o que fala assim, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo fala assim, nós estamos falando da sabedoria de Deus em mistério, que no tempo passado estava oculta. O que é isso que Deus tinha escondido no tempo passado? Essa primeira obra. Moisés não compreendia, Adão não compreendia, Abraão não entendia. Todos eles viram de uma maneira assim, como uma sombra, uma figura. Até Isaías também, quando profetizou. Não entendia. Então, em 1 Coríntios 2 e 7, fala assim, ó, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Para revelar para nós, não para eles. Deus guardou lá, escondeu. A Bíblia não fala lá em Mateus que ninguém sabe o dia da vinda do Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. É um segredo de Deus, não é? E isso aqui também é um segredo de Deus lá no Velho Testamento. Nem os anjos, ninguém sabia, só o Pai. Deus escondeu, mas Ele revelou no tempo, na plenitude do tempo, Ele revelou. Não significa que quando a Bíblia fala aquilo que as pessoas não sabem, que não vão saber. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E quando
Paulo chegou lá em Atenas, encontrou um templo lá, estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Deus era desconhecido. O que Paulo entrou ali e falou? Eu vim anunciar esse Deus que vocês não conhecem. Paulo chegou lá e falou assim, eu estou aqui anunciando esse Deus que vocês não conhecem. Pois Deus quis que assim fosse, para que todos o buscassem, talvez apalpando, o pudessem encontrar. E ele não está longe de cada um de nós. Então Deus esconde seu maior segredo, a maior obra criada, a única obra que revela a sua própria pessoa. Deus escondeu isso, irmão, lá no Velho Testamento, e eles não sabiam. Eles não sabiam sobre isso. Nós estamos aqui estudando sobre a divindade. Se eles tivessem a oportunidade de ouvir o que vocês e nós estamos ouvindo aqui, eles desejaram saber, mas eles não souberam. Deus não deixou que eles soubessem. Agora toda a criação, tanto no céu como na terra, começaram a viver, lá agora em Gênesis, eles começaram a viver a era das sombras. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, Deus começou a manifestar aquilo que havia de vir, mas por meio de sombras. Não era a realidade. E se você observar os milagres que foram feitos lá no Velho Testamento, eles foram feitos por meio de Jesus Cristo. Ainda que ele não existisse. Mas as coisas que provocaram o milagre lá no Velho Testamento representavam Jesus. Só pelo fato de representar Jesus, já tinha um poder inexplicável. Por exemplo, Adão foi condenado, não foi? Por Deus. Estava tudo perdido para Adão. De repente, um cordeiro, uma pele de animal, cobre Adão. Ou seja, aquilo ali foi um sinal de oportunidade. E o que representava aquela pele de animal? Jesus. Estava tudo perdido. O povo de Israel, o espírito da morte veio, ia matar todo mundo. Aqueles que estivessem dentro da casa com os umbrais da porta com sangue, comendo cordeiro, não foram mortos com a praga da morte, foram protegidos. A única proteção que eles tinham era aquele sangue do cordeiro, que representava quem? Aquele animal tinha poder de deter a morte, aquele animal lá, aquele cordeiro lá. Não, mas a morte foi detida porque aquilo representava aquele que havia de vir. Nós não ceamos. Não é uma simbologia. O batismo nas águas, você acha que a água tira o pecado? Você acha que o pão, o vinho, ele faz algum efeito na sua vida, no mundo espiritual? Não faz, é porque isso representa aquele. Só pelo fato de representar ele é o suficiente para poder anular o que for. Os pecados são perdoados, não é por causa do batismo, é por causa do nome dele. Representa. O povo estava no deserto, caminhando num lugar onde não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Não vamos morrer no deserto. Mas lá estava algo que representava ele, um maná. Ele falou assim: eu sou o pão verdadeiro que desci do céu. Aquele maná alimentou o povo. A rocha que era Cristo, que seguia eles. A água. Tudo isso, a arca de Noé. Irmão, se você for olhar tudo aquilo, o quarto homem na fornalha, tudo era ele. Tudo era simbologia dele. E a Bíblia fala que isso veio em glória. A sombra veio em glória. Quanto mais hoje, que nós vivemos uma realidade. E glória que é que nós temos hoje. A Bíblia fala, né? Quem escreveu os Salmos 91, você sabe quem foi?
Vocês sabem, vocês são alunos do IPA, né? Chegamos nessa parte, não. Chegamos. Chegamos nessa parte, não. Tá. Moisés que escreveu os salmos. Zé falou. Um dos salmos de Moisés. E o que fala nos Salmos 91? Fala assim, ó, aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. aqui, ó, só a sombra. Moisés está falando só da proteção da sombra. Você está ali na sombra. A sombra não é Deus, mas ela representa Deus. A sombra sua não é você, mas ela é sua. No Velho Testamento só tinha a sombra de Deus. E Moisés falou assim, ó, a sombra do Altíssimo está protegido. Agora imagina aqueles que estão debaixo das suas mãos, das suas asas. Quanto, que inimigo, quem vai tocar naqueles que estão protegidos por Deus? Quem vai tocar nele? Não tem como tocar. Em 2 Coríntios 3 e verso 9, olha o que fala. Porque se o ministério da condenação, a lei, o Velho Testamento, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. A Bíblia está falando assim, ó, se as sombras lá no Velho Testamento foi glorioso, com uma glória que não tem como explicar. Como é que você explica o mar abrindo? Como é que você explica as pragas no deserto? Como é que você explica? A Bíblia fala assim, ó, se o ministério lá do Velho Testamento foi glória, quanto maior glória será este agora, que é a realidade. Nós estamos vivendo a realidade, não é sombra mais. Hoje nós vivemos a realidade, irmão. Por isso que o inimigo tem, se nós entendermos. Se nós entendermos, a Bíblia está apontando que o que temos é muito mais glorioso. A Bíblia fala dos heróis da fé lá, fala, fulano venceu leões, fez isso, apagou fogo. A Bíblia fala que eles contemplaram tudo de longe. Viram como um espelho, ofuscado. A Bíblia fala assim, ó, porque Deus tinha preparado coisa superior a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Você entende isso? Vocês não entendem, não? Nós estamos Nós vamos também babado aqui. Quando nós entendermos, irmão, que Jesus é a fonte de toda a inspiração de Deus, que por meio dele as coisas que não existem têm poder de existir. Porque Jesus falou assim, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Existe alguma enfermidade aí que surgiu, aí um câncer que os médicos não encontraram a cura? Antes que o câncer existisse, ele já era a cura dele. Ele já tinha a solução para ele. Ele é a solução para tudo. Ele traz por meio dele tudo. Tudo existiu por meio dele. Qualquer coisa que não existe pode existir por meio dele. Por isso ele falou assim, tudo que você pedir em meu nome, eu sou a fonte da inspiração. Eu posso criar qualquer coisa. O que é impossível para você? Eu faço. Ele veio falar para a humanidade que eu sou. O seu problema, qual que é o tamanho do seu problema? Diante daquele que inspirou toda a criação. Deus pode fazer qualquer coisa. As coisas no Velho Testamento que apenas representava Cristo não era apenas uma simbologia de Cristo. Veio com um poder extraordinário. O que Deus não pode fazer por nós. Aí, o que aconteceu? O Velho Testamento
Estava lá as obras escondidas. Deus para, né? Chegou lá em Malaquias, foi a última vez que Deus falou com o povo lá no Velho Testamento. E quantos anos demorou de Malaquias até Mateus? Hein, irmãs? Quantos anos que demorou lá de Malaquias até Mateus, que Deus ficou em silêncio? 400 anos. 400 anos de silêncio. Vamos usar a imaginação de novo. Vamos lá para os céus. Os anjos tranquilos, de férias, 400 anos sem Deus falar, sem Deus mover, sem Deus fazer nada na terra, silêncio total. Aí de repente Deus vai lá, chega para Gabriel e fala para Gabriel assim: Gabriel, o tempo chegou. Vou falar uma linguagem aqui para vocês entenderem, tá? Não foi assim não, tá? Gabriel, Senhor, mas que tempo? Chegou o tempo, deu o Senhor se revelar para toda a minha criação. Gabriel foi o primeiro a saber, foi um mensageiro. Deus falou com ele para ele ir lá, vir na terra e falar com Maria. Agora vamos imaginar, Gabriel ficou impactado com a notícia. Ou seja, um mistério que estava oculto em Deus agora vai ser revelado. E ele vem para a terra para dar notícia para Maria. E nesse caminho, vamos imaginar, Gabriel encontrou lá, né, talvez passou perto de um arcanjo, de um anjo, de um serafim, e já deu aquela cochichada no ouvido, né? Deus vai se revelar. E aí a notícia do céu é esparramada entre anjos, arcanjos, querubins, serafins. Os céus ficam sabendo da notícia, que chegou o tempo de Deus ser revelado. E quando o anjo está lá, Jesus nasceu, né, na manjedoura, e o anjo está lá conversando lá com os magos. O que acontece lá em Lucas? Que fala? Lucas 2:13. Quando o menino nasce, Lucas 2:13 fala assim, ó: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão do exército celestiais, louvando a Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Irmãos, imagina, o céu parou. Quando Jesus nasceu, os anjos saíram, todo o céu saiu, o anjo, o arcanjo, o querubim, serafim, saiu tudo para poder contemplar aquilo que nem eles sabiam, nem os céus sabiam. Fala que veio o exército dos céus. Em 1 Timóteo 3:16, falando de mistério, né? Em 1 Timóteo 3:16 fala assim, ó: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito e visto. Você está lendo aí? Visto por os anjos. Quando ele se manifestou em carne, ele foi visto pelos anjos. Em Hebreus 1 e verso 6 fala assim, ó: e novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os céus parou para contemplar, né? Para contemplar o visível do Deus invisível. A imagem de Deus ali, ó, Jesus, ele é o visível do Deus invisível. Chegou o tempo dele se manifestar a sua criação. Não eram os homens, não foi só os homens, foi a toda a criação.
A criação agora contempla a vida. Em 1 João, olha o que João escreve a respeito dele. 1 João 1:1. Olha que bonito o que João fala. 1 João 1:1 fala assim, ó, o que é desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Ele falou assim, nós vimos, as nossas mãos tocaram nele, o verbo da vida. E o que Jesus veio dizer ao mundo? Ele veio dizer ao mundo, eu sou. Eu sou. Jesus ele veio dizer assim, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou a cura. Eu sou o seu problema familiar. Né? Ele é aquele que resolve tudo. Que muda tudo. O pior que esteja, né, ele pode fazer. E se nós voltarmos aqui, ó, vamos voltar aqui no texto de Colossenses 1:26 e 27, fala assim, ó, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A ele Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre o gentio, que é Cristo em vós, esperança da glória. Agora, o que a igreja tem a ver com isso? Nós estamos falando, eu expliquei para os irmãos aqui, Deus, por ele ser onipresente, invisível, nós não podemos limitar ele no corpo. Ele criou um corpo para si, primeira obra, para que por meio de Jesus Cristo ele se revelasse ao mundo. Ok? Então, ou seja, Deus ele se revela por meio de algo que ele criou, por isso é chamado Filho de Deus. Né? Por isso é chamado Filho, porque ele precisou criar para poder se manifestar por meio dele. Jesus falou assim, ó, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o visível do Deus invisível. Agora, o que a igreja tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso tudo? Existe um plano, um mistério que a igreja está incluindo nele. Em Efésios 3, 8 até o 10. Presta atenção no que diz aqui, ó. 3, do 8 ao 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. O que é insondável? Que não tem como Não pode conhecer. Paulo falou assim, eu tive acesso. Ele não fala que conhece um homem, sabe um corpo fora do corpo, ao terceiro céu e viu coisas. Paulo começa a saltar nas suas cartas coisas insondáveis. E ele fala assim, ó, Deus me deu esse ministério por meio do Evangelho, né, para anunciar as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação, ou seja, qual seja o tempo do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, esteve oculto em Deus lá. Lembra da primeira obra que Deus criou, que Deus escondeu? Eu falei para os irmãos. Então Deus escondeu, tinha coisas escondidas em Deus que ninguém sabia, não só na terra, nem no céu, ninguém sabia. Nós vamos ver aqui agora, no texto seguinte, fala assim, ó, e foi assim para que agora, hoje, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Hoje, por meio da igreja, a igreja é um meio pelo qual Deus escolheu revelar ao mundo
a Bíblia fala que os principados e potestades nas regiões celestiais, eles ficam sabendo desse mistério por meio da igreja. A revelação veio primeiro para nós, para o mundo saber. Os anjos, irmãos, ficam sabendo por meio de nós. Os mistérios, a igreja igual a Bíblia fala, né? Deus falou assim: ó, ocultarei ao meu amigo Abraão alguma coisa, quando ele destruir Sodoma e Gomorra. A igreja é como se fosse esse amigo, é a noiva. Deus revela para ela, é a pessoa mais íntima de Deus. Deus revela para ela, e por meio dela, o mundo fica sabendo. Em Romanos 8, e verso 17, fala que a Bíblia fala que nós somos, se somos filhos, ou seja, se nós somos filhos, fala assim, ó, logo somos herdeiros. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus. Não, você já pegou a dimensão do que isso está falando? Herdeiro de Deus. O que nós vamos receber na eternidade? Nós não vamos receber, nós vamos ser herdeiros de Deus. O Elon Musk, ele vai falar assim, ó, eu vou colocar no meu, quando eles fazem aquele, no meu testamento, você como meu herdeiro, você vai herdar tudo que eu tenho. Você vai ser o herdeiro dele. Você tem noção do que é isso? Você se tornar herdeiro do homem mais rico do mundo. Gente, a Bíblia está falando assim, ó, se nós somos filhos, nós vamos ser herdeiros de Deus. Herdar o que Deus tem para nos dar? A Bíblia fala, nós vamos ser herdeiros. Se você herda tudo que o Pai tem. Tudo. Ele nos concedeu mais graça e privilégio do que os anjos. Olha para você ver. Herdeiro de Deus. Em Romanos 8, e verso 16. Romanos 8, vamos ler. Romanos 8. Fala assim, ó. Romanos 8, 18, tá? Diz assim, ó. Estou certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe algo que Deus vai revelar, uma glória que Deus vai revelar na onde? Hã? Está escrito aí em nós? A glória vai ser revelada em quem? Em nós. Em nós. A Bíblia fala assim, ó, no verso 19: a ardente expectativa da criação. O que é criação? Tudo. Aguarda a revelação de quem? De Deus? Dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Existe um mistério, existe uma glória que vai ser demonstrada, que ninguém conhece, de Deus, que vai demonstrar por meio dos filhos. Um brilho especial que Ele não deu para os seus anjos, não deu para nenhum dos anjos, não deu para ninguém. É uma glória única, uma plenitude completa de Deus que vai ser revelada nos seus filhos, na igreja. E a criação já sabe que Deus vai fazer isso. E ela aguarda ansiosamente, a Bíblia fala assim, ó, ansiosamente. Mais para baixo fala assim, ó, que a criação geme, né? Assim como nós também gememos, aguardando esse momento. Aí em Efésios 5, e verso 31, falando desse mistério que há de acontecer, Efésios 5, e verso 31, né? Deus, o apóstolo Paulo, Pedro
fala que Paulo falava coisas de difícil interpretação, hein? Mas é as revelações que ele teve, essas profundidades aí, foi revelação. Paulo foi lá e viu. Em Efésios 5:31 ele fala assim, ó: pois, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No 32 fala assim, ó: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Uma função, Jesus e a igreja. A Bíblia fala que vai se tornar uma só carne. O que Deus disse lá? Senhor, Jesus falou: eu oro para que eles sejam um em nós, como eu sou um. Nós nos tornamos um em Deus, como Cristo e Deus. Ou seja, de que forma? Jesus não é o visível do Deus invisível? Não é? Ele não é a imagem, a glória de Deus. A Bíblia fala que ele é a lâmpada. Lá em Apocalipse fala assim, ó, o Cordeiro é a lâmpada e Deus é a luz. Ou seja, Deus é a energia e a lâmpada é o Cordeiro, é o corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então a igreja já está sendo fundida em Cristo. Nós estamos nos tornando um com Ele. Ou seja, a glória de Deus que há de se revelar, se manifestar, ela vai se manifestar por meio do corpo dele, que é a igreja. Que somos nós a igreja. Nós somos. Né? E nós também fazemos parte dessa primeira obra de Deus criada. O primogênito de toda a criação, lá lembra? Colossenses 1:15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que fala aí em Efésios 1 e verso 4? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha para você ver. Quando você foi elegido dele? Fundação do mundo. Para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente nos amado. A Bíblia fala que ele nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós estávamos nele lá quando ele foi igreja. Nós fazia parte dessa primeira obra. A igreja, né? A igreja faz parte dessa primeira obra. Há uma glória que há de se manifestar, né? No corpo de Cristo. A Bíblia não fala que Deus nos fez, nós seremos reis e sacerdotes. Agora, sacerdote, o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele homem que ele mediava Deus com os homens. Ele entrava no tabernáculo, oferecia sacrifício, pegava o sacrifício dos homens e oferecia o sacrifício para mediar. Era um mediador. Agora, para que nós vamos fazer essa função de sacerdote na eternidade? Nós vamos mediar Deus com quem? Nós vamos ser reis e sacerdotes. A Bíblia fala que nós vamos assentar no trono com Ele, reinaremos com Ele e vamos ser sacerdotes, ser mediador. Ou seja, a igreja vai receber essa função de Cristo. A função de Cristo. Na eternidade, para as pessoas verem Deus, eles vão ver Deus na igreja, no corpo da igreja. É um privilégio, irmão, fora do comum. É algo. Vocês parecem que estão assustados, né? Mas é de assustar.
Por isso que no começo eu falei a respeito do entendimento. Aí você começa a entender o tamanho do prêmio. Você tem coragem de sair a pé daqui para São Paulo? Não. E a pé? Tem coragem? Você faria uma loucura dessa agora, de sair? Eu não faria. Mas dependendo do que me oferecer, eu largaria essa obra aqui na hora. Olha que a gente vai colocar a casa assim. Aí depois eu dividi o prêmio para vocês. Oferecer, Vai ter perdido igual. 10 milhões é o suficiente para vocês sair daqui? Vocês não sabem o que é 10 milhões para vocês? Tá bom. Mas Você não Eu sabe, acho que você não sabe. Aqui, é a última vez na vida que você ia andar a pé, minha filha. Você com 10 milhões, você precisa andar. Você ia ficar só curtindo viagem, avião para lá e para cá. Você ia Tranquilo. a pé, tranquilo, ó. Sendo sincero. Marchando, alegria total. Camarada, Caminhando, alegria. Pulando ali. Para São Paulo. Que alegria daquele camarada lá da Silvinho. Que dona Silvinho ficou doida, não sabe. Eu pedi para poder passar em casa para pegar um pênis. Aí você entende. É aí que você entende a loucura desses homens. De dar a sua vida assim, de morrer, de ser chicoteado. Paulo, Pedro lá, os apóstolos chicoteados assim, ó, nós não somos dignos de apanhar por causa do nome dele. Saíram dançando, saíram cantando, saíram alegres, porque sabiam que o prêmio, irmão, a visão. Se nós entender, irmão, ninguém te para. Não existe barreiras, não existe desculpa, não existe nada, não existe absolutamente nada. O prêmio, ele é incalculável. A Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação. O que é uma coisa leve? Leve. O que é momentâneo? É um espaço de tempo. A Bíblia fala a nossa leve e momentânea tribulação não se compara. Né? Quer ver, Otto? Vamos lá, vamos ler. Vamos pegar na letra aqui para não desviar nenhuma vez. Porque a gente acha que é uma assim. Não dá muito mundo ali. Nossa Deus. Isso é leve. Pensando nos apóstolos, não, eu acho muito triste, tá? A gente fica triste. A gente fica triste. Questiona. Aonde fala nossa leve e momentânea tribulação? Só um minutinho. É, filho. Glória a Deus. Jesus queria esse dúvida de Está em Romanos. Também na pandemia, eu sou uma loucura, né? Só é Coríntios. de sabedoria na fé. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 16. 4. 14 aqui. Não, abram aí. É isso ou não? Isso mesmo. 2 Coríntios 4, 17. Olha para você ver, ó. No 16 começa assim, ó, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova dia após dia. Pois a nossa leve, como eu disse aqui, ó, levinho, ó, momentânea tribulação produz para nós um eterno. Primeiro é momentâneo. Aquilo que é momentâneo vai produzir algo eterno. O que é eternidade? Quantos anos tem eternidade, mano? Hã? Infinito? Não tem fim? Não. As nossas tribulações são momentâneas. Vai produzir um eterno. Eterno o quê? Peso. Peso de glória. A tribulação leve. é leve. Vai produzir um eterno peso. O que é pesado? Estou fraco. Não, mas isso é pesado. Que isso? Essa mesa é pesada. É pesado. De glória. Acima de toda compreensão. Acima. Tenta compreender. Imagina algo grande. É muito mais do que isso. É muito mais do que podemos pensar.
Por isso os caras ficou loucos, gente. A cabeça até dói. Por isso os irmãos nossos lá no Velho Testamento saíram loucos. Por isso você viu um crente aí num ônibus aí, pregando, evangelizando de uma maneira louca, porque o camarada entendeu. Por isso a gente sai com a van aí e vai de madrugada para a rua orar, passando o dia orando. Não tem barreira, não tem barreira. Não tem barreira, não tem nada. É tempo, tudo, qualquer outra coisa é tempo perdido. Tem que investir, porque a recompensa, irmão, ela é infinitamente acima de toda comparação. Você não consegue comparar. Você vai tomar um assento. Jesus falou assim: ó, vocês vão reinar comigo, vão sentar no trono comigo. Nós somos co-herdeiro de Cristo. Herdeiros e co-herdeiros. Nós vamos herdar junto dele a herança. Ele falou assim: ó, todo poder me foi entregue por meu Pai. Todo poder me foi entregue. E Ele nos deu, entregou para nós. Cadê a igreja? Aí você olha para a igreja, chega na igreja, você olha para os crentes, você olha para os irmãos e fala assim: gente, será que nós estamos lendo a mesma Bíblia? Será que o que está acontecendo? Você vê a pessoa, porque um pobreguinho ali bateu na porta da casa dele e ele já está morrendo. A igreja tem que visitar o irmão, porque se o irmão não cumprimentar ele, aí o irmão fica ofendido, porque o pastor não falou o nome de todo mundo, não falou o nome dele, porque não recebeu oportunidade há muito tempo de cantar na igreja, porque não prega. Gente, essas são as tribulações, esses são os nossos problemas, que nos distancia de Deus, que nos afasta. Aí você vê aquela mulher pegando aquele perfume caríssimo, trabalho de um ano de serviço, ela pegou e derramou nos pés de Jesus. É porque ela entendeu, irmão. Ela entendeu, a mente dela, ela compreendeu quem era aquele que estava diante dela. Os fariseus lá, o cobrador de imposto, assim, mas que desperdício. O que Jesus falou assim: ó, quanto mais é dado, mais é amado. Ou seja, aquela mulher, por ela ser pecadora, ela estava reconhecendo o tamanho do preço que foi pago por ela. Ela olhou para ela avaliou. Ela falou assim: ó, eu sou tão pecadora que foi um preço muito alto que esse homem pagou por mim. Então, o que eu fizer por ele ainda é pouco. Mas os fariseus falaram assim: não, eu sou justo, eu sou bonzinho, ele pode ter ajudado eu, mas não precisei tanto dele, eu não preciso dar muito. Aí está a diferença. Quando você entende que o que Deus fez por você foi algo grande, porque o sacrifício de Jesus foi o mesmo por cada um de nós. Por você, aquele prego na cruz foi por causa de você também, não foi por causa de mim, não foi por causa de todo mundo. O mais justo homem desse mundo precisava dele morrer por ele. Ou seja, todos nós temos que reconhecer de igual modo. É um preço que não tem como pagar. Aí a oferta, a gente dá só por pedido. Alguém fez alguém te ajudou você, dependendo da ajuda que a pessoa te dá, você vai ser grato por ele o resto da vida. A pessoa te salvou você da morte, entrou na fila uma bala por você. Aquela pessoa para você, você vai ser grato por ele o resto da vida. Mas dependendo do que ele fizer, você nem importa muito. Você não vai estar disposto a fazer muito por ele. E o quanto nós somos dispostos a fazer por Deus? É o conhecimento, é a questão do conhecimento. Se nós conhecer quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer por nós, o
o que tudo isso envolve, esse sacrifício, para onde Deus está nos levando. Irmãos, se nós entendemos isso, esse mistério de Deus, a nossa vida muda completamente. Nós mudamos, irmão, nós deixamos de ser o que nós somos. Nós deixamos de ser. Então o inimigo, ele não vai deixar. Se existe uma brechinha, se existe, ele vai bloquear o entendimento, para que eu e você não compreendamos, para que a luz do Evangelho, da glória do Evangelho de Cristo não brilhe em nossos corações. Para que não brilhe, ele não vai querer deixar. Porque ele sabe que o perigo que é para uma pessoa nessa geração, qualquer um de nós,